Reconcilia-te depressa com seu irmão enquanto está a caminho com ele. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 25. O que Jesus pede de nós aqui é viver em comunhão com os nossos irmãos. E a gente sabe o quanto é difícil viver em comunhão com as pessoas aqui. Muitas vezes a gente diz que o outro é difícil para nós, o outro nos provoca, o nosso cunhado é indesejado, a nossa sogra é difícil, o nosso irmão é uma pessoa complicada de conviver. Mas aqui o exame é sempre para dentro de nós. Nesse canal aqui a gente fala muito de uma forma autorresponsável. Nós somos responsáveis pelo que acontece em nosso entorno e de como vamos lidar com isso. Então, o caminho aqui que a gente tem que fazer é: será que eu sou a pessoa difícil na vida do outro? Será que eu também não crio dificuldade na vida desse meu cunhado, dessa minha sogra, desse meu irmão? Será que não sou eu a pessoa inadequada, inconveniente, que às vezes faz comentários desagradáveis ou às vezes é ríspido, causando uma situação desgastante, uma situação em que as pessoas ficam sem graça, sem jeito? A gente tem que fazer um exame para dentro de si primeiro. Quem sou eu nas relações? Como eu trato o meu irmão? Como eu trato as pessoas ao meu redor? Será que eu tenho o hábito de responder de forma ríspida? E aí eu acho que o outro é que é melindroso? Será que eu sou uma pessoa que não dá atenção, não ajuda e o outro que é carente? Vamos tentar sempre colocar a gente dentro do que a gente acredita que é o necessário a gente ser. A partir daí, eu não estou ignorando que existem pessoas melindrosas, carentes, difíceis de lidar, pessoas realmente grosseiras, ou pessoas até que praticam maldades. E não maldosas, porque ninguém em essência é maldoso. Todos nós aqui somos criados por Deus. Na essência, nenhum de nós é maldoso. Mas a gente tem maus comportamentos por ignorância. Ignorância do bem, por ainda não ter aprendido direito à lei de Deus. E assim como nós temos as nossas falhas, os nossos irmãos têm as dele. Quando a gente fala de perdão, a gente tem que pensar que a gente precisa de humildade. O perdão requer humildade. Por quê? Sempre que eu falo em perdão, eu tenho que me lembrar de que se o outro errou comigo, eu preciso tratar o outro da mesma forma como eu gostaria que Deus me tratasse diante das minhas falhas, ou que os outros com quem eu falhei me tratassem. Quantas vezes somos nós que erramos com o outro? Nós criamos dificuldade. Nós agimos de forma egoísta e acabamos, mesmo que às vezes de forma inconsciente ou sem querer, a gente às vezes provoca mal para o outro, causa mal, causa tristeza. Será que a gente pensa nisso? Então, o que Jesus nos convida aqui é reconciliar enquanto a gente ainda está a caminho com Ele, aqui nessa vida. Não precisamos deixar mudar de plano, ir para o plano espiritual para a gente reconciliar com os nossos irmãos. Porque ali pode ser tarde, pode ser que a gente não encontre essa pessoa, pode ser que essa pessoa guarde muito rancor de nós e fique ainda mais difícil. Então, reconciliar é sempre olhar para dentro de si, para exercer o perdão com humildade, sabendo que eu sei que eu erro, eu sei que às vezes eu crio dificuldades, eu sei que às vezes eu vacilo, eu sou egoísta muitas vezes, às vezes eu não penso da forma adequada, às vezes a gente erra até sem querer mesmo, a gente não pensou naquilo naquele momento e aí acabou prejudicando ou magoando um irmão. Sabendo disso, sabendo que eu sou falha, eu preciso olhar para o meu irmão com a mesma humildade, saber assim, o meu irmão é falho, então ele também tem direito, eu sou falho, meu irmão também tem direito de ser falho. Se o meu irmão é falho, ele é falho assim como eu não sou melhor que ele. Aqui a reflexão que esse livro traz, Palavras de Vida Eterna, traz até um ponto importante. Quantas vezes esse irmão que eu julgo que eu sou melhor que ele em alguma coisa e ele vacilou comigo, esse irmão ele é tão melhor que eu em outras coisas. Ele é tão mais adiantado que eu, mais evoluído do que eu em outras coisas. A gente precisa ter humildade aí também.
A gente não tá acima de ninguém, a gente costuma se colocar acima dos outros nesse ponto assim, eu não erro, eu não faço isso. Mas em outras coisas, às vezes, os nossos irmãos estão bem mais adiantados, a gente nem sabe. Então é se colocar nessa postura, pra gente perdoar o nosso irmão. Perdoar o outro pressupõe também um perdão de si mesmo. A pessoa que tem dificuldade de perdoar uma pessoa, o erro do outro, ela costuma ter dificuldade de perdoar os próprios erros. Ela olha para o seu passado e ela sente muita vergonha, ela não gosta de falar no assunto, não gosta nem de pensar sobre isso quando está sozinha. E a gente aprender a perdoar o outro começa com o exercício de auto-perdão. Então, se está difícil para você perdoar o seu irmão, comece olhando para si mesmo. Quantas vezes eu errei, fiz coisas que eu sei que não foram legais, ou eu tomei decisões que me prejudicaram somente a mim mesma, mas me prejudicaram. E eu me arrependo dessas decisões. Será que eu sou capaz de me perdoar por elas? Ou toda vez que eu penso nisso, eu me torturo, eu reclamo de mim mesma, ou eu até terceirizo a culpa? Falo que eu agi assim, mas também o outro fez tal coisa. Minha mãe me criou assim, meu pai me deu tal exemplo. O outro não colaborou. Será que a gente não tenta terceirizar essa culpa aí, em vez de assumir a responsabilidade e se perdoar? Como eu disse, o perdão exige humildade. Humildade até para olhar para dentro de si e pensar, eu não sou perfeita. Se eu não sou perfeita, tá tudo bem eu ter errado. E se hoje eu olho para trás e vejo que estava errado, é porque a minha consciência evoluiu. Hoje eu sou outra pessoa. Teria outra postura. E tenho outras posturas diante da vida. Aquela pessoa que errou tal coisa ficou no passado. Ficou aquele erro. Aquilo faz parte do passado. E tem que se tornar aprendizado. E não tortura. Porque instrumento de tortura, instrumento de dor para o nosso cérebro só atrasa a nossa evolução, joga a nossa energia lá embaixo, faz a gente se sentir incapaz, tira a nossa autoestima para a gente realizar coisas boas daqui para frente. Por isso que a gente tem que olhar para trás com carinho, como se fosse uma criança aprendendo a andar. É aquele exemplo clássico. Quando uma criança está aprendendo a andar, a gente não olha para ela julgando as vezes que ela cai. Falando para ela, tá vendo? Olha como você é incompetente, você tá caindo. A gente não faz isso com a criança. A gente estimula, vamos lá, levanta, dá mais um passinho, e aí ela consegue dar 2, 3, a gente comemora e aí ela cai de novo. É assim com a nossa vida. A gente não pode julgar as nossas quedas, as vezes que a gente caiu, mas a gente precisa nos estimular. Tudo bem, caiu, vamos levantar e seguir, porque a vida é daqui para frente. Um exemplo que eu gosto muito é o de Paulo. Paulo, quando era Saulo, quando ele perseguia cristãos, ele era uma pessoa muito difícil. Pensa a pessoa que perseguia e mandava exterminar a vida de cristãos. E aí, ele quando conheceu Jesus, ele mudou a rota da vida dele. Ele falou assim, daqui pra frente eu não vou exterminar cristãos, eu vou conquistar mais cristãos, eu vou ser cristão e vou espalhar o cristianismo. Como Paulo foi essencial. Imagina se Paulo ficasse apegado aos erros do passado dele e ficasse sentado dentro de um quarto murmurando, chorando, apegado, porque errou. Ele foi deixar o homem velho no passado e se tornar um homem novo. Daqui pra frente eu sou outra pessoa. Daqui pra frente eu vou corrigir os meus erros, vou fazer diferente, vou fazer melhor, vou fazer o melhor que eu posso, vou me entregar para fazer o melhor. O que ficou no passado ficou para trás e já foi. O que interessa é daqui para frente. Que bom que Paulo teve essa atitude, porque ele trouxe tantas cartas interessantes que às vezes a gente estuda aqui, tantos ensinamentos bíblicos, tantos exemplos. Assim também nós devemos deixar aquela pessoa velha no passado, aqueles erros que a gente cometeu no passado. Daqui para frente somos outra pessoa. E aí precisamos sim nos perdoar, cuidar do nosso interior e nos olhar com carinho. Eu era uma criança que, tentando caminhar, caía bastante. Hoje eu ainda caio, mas eu caio mais consciente. Agora eu já sei como andar melhor, porque eu aprendi com os erros lá de trás.
Que a gente sempre se lembre de Paulo na hora de cuidar dos nossos próprios erros. Eu errei lá atrás, tudo bem, ficou para trás. Daqui para frente vou fazer melhor. E aí quando a gente já trabalhou e está trabalhando o auto-perdão, para a gente não buscar se torturar, porque a tortura, o castigo, a punição sobre nós mesmos, a privação de coisas boas só porque erramos no passado, não faz a gente caminhar para frente, só mantém a gente preso ali. É preciso demais trabalhar esse perdão, para a gente avançar na vida, em todos os sentidos, porque quando a gente se perdoa, a gente voa, a gente se torna mais próspero, se torna mais útil para o mundo, tem trabalhos que a gente gosta de fazer e a gente faz com amor e a gente agrega várias pessoas com isso. Então é importante deixar o passado lá, perdoado, não escondido, não trabalhado, né? Não deixando ele de lado como se ele não existisse. É olhando para ele com carinho. Trabalhar isso e seguir adiante. E aí quando a gente já está preparado para viver o novo, para ser outra pessoa, para perdoar os nossos próprios erros, a gente também consegue olhar com compaixão para o nosso irmão que erra com a gente. A gente consegue exercer o perdão. Sempre que a gente se lembrar de algo que alguém fez de errado com a gente precisa lembrar assim, eu também erro. E aí às vezes vem na nossa mente assim, eu erro, mas eu não faço esse tipo de coisa que o outro faz. Eu não cometo esse tipo de traição. Esse erro que o outro fez é muito grave, isso aí eu não faço. Você comete outros erros, esse você não comete. Aí você precisa colocar no seu coração a decisão de perdoar. Porque não perdoar só faz mal para si mesmo. Só vai fazer mal para você mesmo. Você pode tentar seguir a sua vida, mas aquele coração amargurado, ele te pesa. Ele é como se fosse pedras inúteis na sua mochila e você está carregando isso ao longo da sua vida. Esse rancor não vai te servir de nada. Ele só vai te atrasar a caminhada. Ele só vai te fazer perder tempo e energia quando você lembra da pessoa. E você vai alimentando. Sabe por quê? Que quando a gente baixa a energia, pensa nessas coisas, a gente é alimentado por outros pensamentos negativos e pode observar como isso cresce se a gente der poder, se a gente der alimento. E aí, quanto de tempo, de energia que você poderia estar usando para fazer um bom trabalho para sua vida, para cuidar da sua casa, para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua mente, e você está usando naquele problema que já ficou no passado, naquele erro que o outro cometeu com você. Então é preciso olhar para isso com carinho. Eu não posso perder a minha vida com raiva do outro. E aí existem alguns caminhos que a gente pode adotar aqui, algumas dicas que eu fui aprendendo ao longo da vida sobre o perdão. A primeira delas eu já coloquei, humildade. Se o outro erra comigo, eu tenho que ter paciência, porque eu também erro. Eu já errei com outras pessoas, às vezes eu errei com alguém, fui grossa, magoei alguém e nem percebi. E essa pessoa talvez até ficou triste, ela tá magoada comigo até hoje e eu nem sei. Então, pense nisso, eu também erro. Então o outro também erra. Mas eu não cometo esse tipo de erro. Olha, apesar de tudo, você precisa se amar, porque você perdoar o outro é uma questão de auto-amor, como eu falei, para você não ficar preso, amarrado, gastando seu tempo e a sua energia com isso. Então você coloca no seu coração a decisão de perdoar. Eu, a partir de agora, decido perdoar o fulano de tal. E é uma decisão, como uma decisão que você tomou lá atrás. Eu decido trabalhar com tal coisa, eu decido vestir essa roupa, eu decido fazer isso ou aquilo. É a sua decisão. Se é a sua decisão, várias situações vão chegar tentando te desviar do caminho. O que você vai fazer? Seguir firme no propósito que você escolheu. Eu escolhi decidir. Eu escolhi perdoar. Eu decidi perdoar. E se eu escolhi perdoar, pode vir o que for tentando atravessar meu caminho, eu vou seguir em frente. E sabe o que vai vir atravessando o seu caminho? Pensamentos negativos sobre a pessoa. Lembranças daquilo. Pensamentos sobre que desaforo o que ele fez com você. Que absurdo que ele fez com você. Mas ele não tinha o direito de agir assim. Vários pensamentos desses vão surgir na sua cabeça. E você precisa seguir firme no propósito quando isso acontecer. Eu decido perdoar.
Decido perdoar e pronto, não interessa. E quando esses pensamentos vierem, você vai orar. Deus, Pai, tire de mim esse pensamento. Afasta de mim esse pensamento. Que eu consiga perdoar fulano de tal. Me ajude a perdoar fulano de tal. E aí você pode pensar em coisas boas que essa pessoa já fez. E sim, todo mundo já fez alguma coisa de bom nessa vida. Ninguém é 100% ruim. Como eu disse aqui no começo, todos nós temos o DNA, a essência de Deus dentro de nós. É impossível que um ser humano seja totalmente corrompido, totalmente ruim. Alguma coisa de boa ela já fez. Talvez você até não conheça algo de bom. Pode ser uma pessoa que você não conhece tanto, então você não sabe muito coisas boas sobre ela. Mas lembre-se de que Jesus nos ama apesar de todos os nossos erros. Então quem somos nós para não amar o outro, apesar dos erros dele? Ou pelo menos para não perdoar, para não tolerar. Quem somos nós? Então pense sobre coisas boas se você souber. E se você não souber, outro caminho interessante é você fazer orações por essa pessoa. Faça oração por ela, faça uma oração de coração para ela. Se você não conseguir fazer uma oração direcionada para ela, imagine uma luz, o anjo da guarda dela, e faça uma oração direcionada para ela, mesmo que seja um Pai Nosso. Deseje algo bom para ela, deseje que ela encontre o caminho da resolução da vida dela, para ela não fazer mais atos como esse com outras pessoas. Deseje coisas boas para ela. Imagine o anjo da guarda dela, imagine ele conseguindo ajudar essa pessoa a encontrar um bom caminho. Tudo isso não é só por você, você está criando muita luz no mundo quando você faz isso. Quando você ora pelo seu irmão, principalmente por aquele que te ofendeu, principalmente por aquele que te fez mal. E eu sei que algumas pessoas nos feriram gravemente ao longo da vida. Eu sei que algumas coisas feriram a nossa alma. Eu sei como é. Mas se você pensar em si mesmo, no seu próprio bem, você vai escolher o caminho do perdão. Você vai escolher viver livre de carregar essa pedra nas suas costas, que só atrasa, dificulta a sua caminhada. Então escolha perdoar. Busque orar por essa pessoa. Deseje o bem para ela. Deseje que ela encontre o caminho. Que ela não tenha mais coragem de agir assim. Talvez você perdeu o contato com essa pessoa e você tenha a imagem daquela pessoa do passado que te fez mal. Mas talvez hoje ela é outra pessoa. Talvez hoje ela não é mais capaz de fazer aquele erro. Ela até comete outros erros, mas talvez esse ela já não comete mais. Então pense nisso, busque o perdão. O perdão é para você em primeiro lugar. E quando você perdoa, você acende mais uma luz no mundo. Pense como o mundo precisa ser iluminado. E se você alimenta a raiva, o rancor, você só aumenta a escuridão no mundo. Mas quando você consegue perdoar, você abre uma luz tão grande no mundo. Você, inclusive, consegue atingir o outro que te fez mal com uma luz no coração dele. E um dia, talvez demore, mas um dia, essa pessoa vai encontrar um bom caminho e ela não vai mais fazer o mal. E saiba que a sua oração, o seu perdão contribuiu para que ela conseguisse evoluir. Porque sim, as energias boas que nós direcionamos para o outro chegam até o outro. E primeiro, quando eu acendo uma luz, a primeira pessoa a ficar iluminada sou eu. Se eu acender aqui um fósforo, uma vela, a primeira pessoa que vai ficar iluminada sou eu. Depois eu acabo iluminando o ambiente. Então pense quando você perdoa. A primeira pessoa que se ilumina é você. E aí essa luz também atinge outras pessoas. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Deixa o seu curtir. Comente aí o que você pensou sobre esse assunto. E vamos pedir que Deus abençoe o nosso dia, a nossa vida, cuide de nós. Ilumine a nossa alma para que a gente sempre consiga perdoar, para que a gente consiga exercer o perdão. Mesmo que seja aquelas situações difíceis nas quais a pessoa realmente feriu a nossa alma, na qual a pessoa nos tratou muito mal, ou ela fez algo que realmente nos magoou, que a gente consiga exercer o perdão. Que essa pessoa que nos magoou, que ela encontre a luz, que ela possa se iluminar, que ela possa encontrar o caminho de Deus, que ela possa encontrar um caminho da verdade. Se arrepender dos erros dela e também se perdoar. Se a gente hoje não conseguir encontrar com ela e ter uma convivência boa, que ela encontre um caminho de luz e que ela possa espalhar luz por onde ela for. E que eu agora, que perdoei o erro do outro,
e que também perdoei os meus próprios erros, já estou mais iluminada e que eu possa iluminar outras vidas também. Que assim seja.